Graça e paz, povo de Deus, que Deus os abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus, que tenham todos uma ótima terça-feira, sob os cuidados de Deus, passando por aqui para deixar, ou para meditar com os queridos, em uma parte das Escrituras Sagradas, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, e o verso de número 1 a seguir, que diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Graças a Deus. O texto ao qual acabamos de fazer a leitura, o contexto deste texto fala-nos a respeito de Cristo Jesus, logo no início do seu ministério terreno. Ele está próximo ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, está cercado por uma grande multidão, e a Bíblia Sagrada diz que aquela multidão veio a pessoa de Cristo, com um propósito, com um objetivo, com a finalidade de ouvir a palavra de Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Oxalá que as pessoas dos dias atuais tivessem este mesmo desejo no coração, este mesmo propósito no coração, esta mesma finalidade. Oxalá se as pessoas nos dias atuais tivessem este anseio em ouvir a palavra de Deus. Nós teríamos uma geração completamente diferenciada de cristão daquilo que nós temos observado nos dias atuais. Uma fé consistente, uma fé genuína, é uma fé que vem por intermédio de ouvirmos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na epístola que ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 17, ele usa a seguinte expressão: que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o escritor da carta aos Hebreus, em relação à fé, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 6, o escritor inspirado por Deus também usa a seguinte expressão: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, de maneira que aquele que aproxima-se dele creia que ele existe e torna-se o que é galardoador daqueles que o buscam. Então, para que tenhamos uma vida bem-sucedida, nós devemos pautar, ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, e agirmos segundo o que diz as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas sofrem, pois vivem de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, sendo levadas, guiadas pelos seus próprios propósitos, segundo os desígnios de seu próprio coração. Mas aqueles que baseiam-se os seus atos de acordo com as Escrituras Sagradas,
prosperam em tudo em nome de Jesus. O proverbista, Provérbios de número 16, capítulo 1, diz que muitas são as preparações do coração do homem, mas que a resposta certa procede da boca de Deus. É por intermédio da palavra de Deus que seremos sempre orientados em qualquer que seja a situação que nós venhamos enfrentar. Nos momentos de luta, de aflições, de indecisões, de não sabermos o que fazer, é a palavra de Deus que vai iluminar-nos, esclarecer-nos, orientar-nos, dar-nos um norte para a nossa vida. E todas as vezes que aplicamos a palavra de Deus de acordo com aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações, as coisas fluem, as coisas acontecem para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. A minha oração é que nesta hora, nesse tempo que antecede o retorno iminente da pessoa de Jesus Cristo, muitas vidas sejam despertadas com a finalidade, o propósito de ouvirem a palavra de Deus, de darem prioridade à palavra de Deus. Salmo de número 119, verso de número 105, em relação à palavra, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, através da palavra eu recebo a direção, eu recebo orientação, eu aprendo a discernir entre o certo e o errado, a tomar as decisões certas. Então você que está acompanhando essa transmissão, você que está acompanhando esta palavra, que você se volte a procurar, a examinar as Escrituras, a fim de que você possa, assim, basear os seus atos de acordo com aquilo que está escrito em nome do Senhor Jesus. Não despreze a palavra de Deus. Coloque-a como prioridade na sua vida, como prioridade nas suas decisões. Não tente ir sozinho, não tente fazer ou agir sem a orientação de Deus. João capítulo 15, verso de número 5, se eu não me engano, Jesus diz ali, na parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. Tentar ir sem Deus é perca de tempo. Então, nós temos que basear as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões devem ser tomadas segundo, após, ou seja, tomarmos conselho com a palavra de Deus. Jesus está próximo, Jesus está na praia do Mar da Galileia, a multidão o cerca, o aperta, com a finalidade de ouvir a palavra de Deus. E nesta situação, alguns dos pescadores haviam pescado a noite toda e não haviam apanhado nada. Estavam ali presentes muitos barquinhos, com certeza, e dentre eles se destacam aqui aqueles que futuramente se tornarão os discípulos de Cristo, os apóstolos do Senhor Jesus. Futuramente serão aqueles que serão enviados para darem continuidade à propagação do Evangelho de Cristo, a saber, André, Simão, ambos são irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também ambos são irmãos, e que terão ali uma grande experiência após terem dado ouvido aos ensinamentos de Jesus. Quando o próprio Cristo, ao perceber que a multidão quer ouvi-lo, percebendo que havia alguns barcos ali na praia, escolheu o barco de Simão, pediu para Simão que o afastasse um pouquinho da praia, e desde então começou ali uma sessão de ensinos, ou seja, ele iniciou um culto, melhor dizendo, e começou a proclamar o Evangelho do Reino, a palavra de Deus para aqueles que ali estavam. E dentre eles estavam os donos do barquinho. Pedro, havendo trabalhado a noite inteira, estava lavando as suas redes, juntamente com seu irmão André. E talvez frustrado. Claro que estava frustrado porque na noite anterior havia criado-se uma expectativa: vou sair para pescar.
deixando no seu lar a sua família, na expectativa também, para que ele pudesse ali, após uma noite de trabalho, vender aquilo que foi apanhado no mar e assim trazer o sustento para dentro da sua casa. Mas aquela noite foi uma noite frustrada, porque as coisas não aconteceram, que as coisas não vieram a correr conforme a expectativa criada por aqueles pescadores. Só que agora Jesus está no barco de Pedro. Barco aqui significa vida. Jesus está ali. E a Bíblia diz que Jesus está o quê? Ensinando. Como é importante nós darmos ouvidos aos ensinos de Cristo. Tem muita gente querendo ser o seu próprio mestre. Tem muita gente querendo se fazendo de seu próprio mestre, tomando suas próprias decisões, sem se importar com aquilo que diz o Senhor. E quantas são as pessoas que têm tido uma vida de frustração, justamente pelo fato, por não darem ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos estarmos aptos para ouvir, porque é muito importante darmos ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos sustenta, nos fortalece, nos vivifica. A palavra de Deus é que faz nos mover. A palavra de Deus é quem nos encoraja. A palavra de Deus é quem nos dá um norte certo para as nossas vidas. Então, Pedro está ali, mas está ouvindo a Cristo Jesus. Independente das situações que você passe, nunca deixe de dar ouvido a Jesus Cristo. Nunca deixe de ter como prioridade a palavra de Deus na sua vida. Por mais dificultosa que seja a situação, por mais complicada que esteja a situação, é a palavra de Deus que vai nos reanimar, a fim de que possamos alcançar os nossos objetivos e termos assim bom êxito para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. A situação não era muito bacana, mas ele estava ali e ouvindo Jesus ensinar do seu barquinho. Após o término da ministração dos ensinos de Cristo, Jesus vai se voltar para Pedro e vai lhe dar uma orientação, vai lhe dar uma direção, vai liberar-lhe uma palavra profética. O versículo de número 4 diz que quando Jesus acabou de falar, ele se volta para Simão e diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só que interessante. Eu quero profetizar para a tua vida nesta hora, que no lugar das frustrações, no lugar que um dia deu errado, se você der ouvido à orientação de Deus, vai dar certo para a glória e louvor do nome de Jesus. Aquele lugar que você tentou, aquela situação que você tentou, e que muitas das vezes você ficou frustrado por não haver dado certo, pois você foi sem consultar a Deus, sem um direcionamento por parte da palavra de Deus, sem o aval do sim de Deus na sua vida. Deus está dizendo nesta hora: tente outra vez, tenta de novo, tenta que desta vez vai dar certo para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Essa terça-feira é um dia propício para novas oportunidades. É Deus dizendo: volta lá, no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra. No lugar que você tentou e deu errado, porque foi conforme os seus próprios princípios, sem consultar ao Senhor hoje, ouvindo esta palavra, recebendo esse ensino, essa direção por intermédio da palavra de Deus, Deus está dizendo: vai lá e lança a sua rede, vai lá e age a sua fé, vai lá e entrega novamente esse currículo, manda novamente essa mensagem hoje, via WhatsApp, tenta novamente, faça novos exames, porque o milagre está sendo liberado para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Agora já não é mais um tempo de frustração, pelo contrário, agora será um tempo de dupla honra na sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, fazendo conforme a palavra de Deus, mesmo que a princípio contrariado, porque ele conhece tudo de pesca, e havia tentado de todos os meios a noite toda e não havia apanhado nada. Mas a Bíblia diz que conforme Jesus orientou, conforme Jesus liberou uma palavra profética, assim ele fez. E aí a colheita, ou seja, a pescaria foi algo extraordinário. O barquinho se encheu, teve que pedir auxílio para um outro barco. Ambos ficaram cheios e iam a pique, porque quando eu obedeço a palavra de Deus, as coisas começam a fluir na minha vida.
quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu parto do princípio que é preciso basear os meus atos, as minhas atitudes, as minhas decisões conforme a palavra, não tem como dar errado. Eu profetizo deste dia para você, que se você agir conforme a direção de Deus, por intermédio desta mensagem, já deu certo em nome do Senhor Jesus. Faça novos exames. Vai lá no mesmo consultório. Vai lá no mesmo consultório, faça os mesmos exames e você vai se surpreender. Não somente você, como seus médicos também irão se surpreender com o resultado. Completamente diferente do primeiro resultado que você fez ali, os testes, porque Jesus está te curando nesta hora, em o nome do Senhor Jesus. Liga para a mesma empresa, fala com a mesma pessoa que lá atrás diz, olha, não tem vaga aqui, nós não estamos precisando no momento, aguarde, volta lá, no mesmo lugar, lança a sua rede, usa a sua fé, e as portas já estão abertas, em nome do Senhor Jesus. Não importa o tempo que você esteja parado, não importa o tempo ao qual você esteja procurando emprego, foram inúmeras tentativas, o cansaço bateu, mas hoje, segundo a palavra, segue essa direção. Volta lá, manda mensagem, manda o currículo, parte para cima, em nome do Senhor Jesus. Deus será contigo, já deu certo para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você venha compartilhe essa palavra com outras pessoas, com o seu grupo familiar, com as pessoas aí do seu rol de amizade, que eu creio que assim como Deus falou contigo, falou conosco também de falar com essas pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.